E começa agora mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviço. Hoje nós vamos examinar aí questões da Câmara Municipal de Guarulhos. Está conosco, como em todas as semanas, o vereador do Democratas, o doutor Laércio Sandes, que é advogado especializado em direito previdenciário. Doutor Laércio, fiquei sabendo que no último dia 19 o senhor presidiu boa parte da sessão legislativa da Câmara Municipal de Guarulhos, né? E fiquei sabendo que teve lá uma polêmica lá também, né? Porque o Maurício Siqueira, até há pouco tempo aí pré-candidato do Solidariedade, fez uma representação na Câmara e também ao Ministério Público contra o prefeito Sebastião Almeida, por uma série de fatos lá que ele menciona. E monocraticamente, nós até já tratamos desse assunto aqui no TV Cidade, o presidente da Câmara, professor Jesus, recebeu e posteriormente, ato contínuo, arquivou. O vereador Geraldo Celestino ingressou com mandado de segurança na Justiça e foi concedido uma liminar para que ele, Jesus, professor Jesus, né, desarquivasse essa representação e instalasse a comissão especial de inquérito. O que foi que aconteceu lá na Câmara? Martinho, isso é verdade, realmente. Na quinta-feira da semana passada, no último dia 14, no início da noite, mediante um procedimento judicial que o Geraldo Celestino propôs, discordando do ato do nosso presidente, professor Jesus, ele impetrou mandado de segurança na vara da Fazenda Pública aqui do município de Guarulhos, buscando a reversão para anular aquela decisão do professor Jesus. O judiciário acolheu a argumentação do vereador Geraldo Celestino, argumentos que estavam muito bem fundamentados. Eu, como profissional da área jurídica, também acho que o juiz agiu de forma muito correta, muito coerente nos fundamentos, acabou proferindo uma liminar favorável ao vereador Geraldo Celestino enquanto munícipe, inclusive. E aí essa decisão, a Câmara foi intimada na última sexta-feira, direto na casa, chegou a intimação, e caberia aí na primeira sessão seguinte, como eu entendo, a Câmara deliberar a respeito e tomar as providências necessárias. Ocorre que o vereador professor Jesus pediu para que eu conduzisse os trabalhos, porque ele estava em uma outra ação externa, e assim eu fiz, conduzindo os trabalhos, e no decorrer desses trabalhos, o nosso colega vereador Geraldo Celestino questionou sobre o recebimento da decisão judicial. Como não era de se esconder de ninguém, a diretoria do plenário me confirmou a situação e eu tomei as providências que deveria tomar. Determinei o desarquivamento da denúncia para que essa denúncia venha a plenário, venha à mesa de trabalho na próxima terça-feira ou na próxima sessão que vier a ocorrer imediata, e ali seja dado oportunidade à continuidade desses trabalhos, especialmente para que os partidos indiquem a composição dos seus membros para que com a indicação dos membros, venha se definir quem vai ser o presidente dessa comissão especial, quem será o relator, e daí para frente marcar as reuniões e se desenvolver os trabalhos. Foi essa a determinação que eu fiz no exercício da presidência. Alguns vereadores do Partido dos Trabalhadores, dentre os quais o próprio Edmilson, o próprio Zé Luiz, pediu reconsideração da minha parte para que eu voltasse atrás e tudo mais, e eu, como já disse aqui, como um pouco conhecedor do direito, disse que não podia fazer isso porque uma decisão judicial a gente não pode deixar de cumpri-la, a gente tem que cumprir. O máximo que pode a Câmara, se for o caso, é recorrer e buscar a reversão através de uma outra decisão judicial pelo Tribunal de Justiça. Até então nós não temos nenhuma decisão contrária, então eu entendo e agi corretamente, determinando o prosseguimento dos trabalhos, e acabei não aceitando a argumentação daqueles vereadores contrário ao prosseguimento da questão. Então foi isso que aconteceu. No curso do trabalho, já por volta de 16 horas, o nosso presidente chegou, passei os trabalhos ao mesmo, e ele foi provocado por alguns vereadores para que reconsiderasse a decisão minha enquanto presidente. O vereador Geraldo Celestino foi muito incisivo em discordar desse procedimento. Eu também fiz a mesma parte, inclusive alertando o nosso presidente que, se ele assim o fizesse, poderia estar incorrendo em crime de responsabilidade, eventual improbidade administrativa, dentre outras providências que alguém pode tomar contra ele. Alertei dessas questões e os trabalhos seguiram. Ficou definido que na próxima terça-feira a denúncia deverá vir a plenário, salvo se não tiver uma outra decisão judicial determinando ou mantendo o arquivamento.
e caberá aos partidos na próxima sessão indicar os representantes. E aí esperamos que prossiga, se dê oportunidade de discussão, de averiguar a verdade dos fatos e, se não tiver fundamento, que ela seja arquivada pelo mérito e pela comissão permanente, pela comissão especial que foi montada, será montada, e não a critério do presidente. Então eu acho que aí fica mais equilibrado e a Câmara Municipal colabora com todos os interesses da cidade e não ficar o presidente segurando uma responsabilidade que é muito grande e deve ser compartilhado com todos os representantes da população. E é um assunto da maior gravidade, da maior importância, porque se trata de um pedido de instalação de uma comissão especial de investigação na Câmara de Guarulhos para justamente investigar o suposto cometimento de irregularidades por parte do chefe do Executivo Municipal, que poderia resultar até no seu impedimento do exercício do mandato eletivo como prefeito, que é o prefeito Sebastião Almeida. Agora, o senhor tem toda a razão, doutor Laércio, decisão judicial não se discute, se cumpre, né? E como vice-presidente em exercício da Câmara Municipal, houve o alerta. Claro que houve pressões, né? Sim. Vereadores do PT querendo uma procrastinação. Claro. E o autor do mandato de segurança, que é o vereador Geraldo Celestino, e quem tem conhecimento jurídico, o caso do doutor Laércio Santos, alertou o presidente da casa, que não tem formação jurídica, de que ele tem responsabilidades. Instale. Agora, o regimento da Câmara é claro em termos de rito, nesses casos de comissão especial de investigação? Sim, ele é bem explícito, forma-se uma comissão específica, tem um quórum lá definido. Os partidos com maior representação têm direito a... Hoje quem é? O Democratas e o PT, né? O Democratas e o PT, e aí depois segue o Democratas PSDB. tem 7. Seis. 6 representantes. E o PT tem quantos representantes? O PT tem 9. Então o PT ficaria ou com a presidência ou até com a relatoria, né? Perfeitamente. Se mantiver, por exemplo, a lógica na Câmara Federal, no Senado, né? Sim. A tendência é seguir dessa forma e não temos que ficar procrastinando, porque isso só atrapalha, Martim, os interesses da cidade. Nós temos diversos requerimentos, nós temos diversos projetos de lei para serem deliberados, hoje em torno de 200. Nós, ao longo desses 3 anos que eu estou lá, nunca chegamos num total de 200 itens a serem apreciados e mais ou menos ainda, na ordem do dia, nós temos mais ou menos 50 projetos de lei. Então a Câmara está ficando travada por conta dessas dificuldades da administração pública que acaba trazendo as denúncias para casa e muitas das vezes usa de procedimentos ali para travar e não avançar e prejudica num todo. Então eu acho que o caminho correto que eu adotei é o que qualquer presidente deveria ter adotado na data de ontem e vamos empurrar o assunto para frente e não deixar a coisa parada. Bom, no próximo bloco nós vamos falar de um outro assunto aqui, nós vamos falar de food truck ou comidinhas de rua. Até daqui a pouco. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. A melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Bem, estou de volta aqui batendo um papo com o vereador Laércio Santos, que é vice-presidente da Câmara Municipal de Guarulhos. Ele que é do Democratas, é advogado especializado em direito previdenciário. Bem, nós vamos comentar agora sobre food truck.
que é food truck? Em inglês, é uma expressão inglesa, food, comida, truck, caminhão ou caminhãozinho no caso, né? Então é aquela comida vendida num caminhãozinho. Aqui no Brasil, agora que está virando moda, mas nos Estados Unidos há décadas que existe isso. Quer dizer, o estabelecimento comercial que vende o alimento preparado, né? Ele se desloca. Então ele é feito, digamos, na carroceria de um caminhãozinho, de um trailer, alguma coisa do gênero. Muito comum nos Estados Unidos desde os anos 40. Aqui no Brasil, agora que está virando moda. Assim como está virando moda também a chamada comidinha de rua, que não necessariamente precisa ficar num caminhãozinho, num trailer ou numa van. Ele pode até ficar numa barraca também, né? E era para ter acontecido uma audiência pública sobre esse tema, porque é um tema polêmico, viu, gente? Que está ligado à higiene, à vigilância sanitária, à concorrência desleal. Doutor Laércio, não houve essa... O que aconteceu que não houve essa audiência pública? Martinho, a polêmica surgiu e caberia explicar um pouquinho o antes, por que aconteceu tudo isso. Primeiramente, a questão do food truck, quem teve a ideia de apresentar um projeto na Câmara Municipal foi o colega vereador Guti. Esse projeto está lá parado nas nossas comissões por conta de que logo na sequência, por volta de novembro, a Prefeitura também apresentou um projeto tratando do mesmo tema. E como tem os procedimentos a serem seguidos dentro da casa, o projeto mais antigo tem prevalência aos demais que vêm. Então, caberia a nós notificar a Prefeitura e arquivar simplesmente o dela, porque o dela é posterior. Mas nós, dentro de uma discussão democrática e buscando o interesse da cidade, até porque o prefeito precisará sancionar, seja o projeto de autoria da Prefeitura, até mesmo do vereador Guti, essa situação, né? Então, aí nós entendemos por bem não radicalizar e arquivar o projeto do município. Não votamos ele no mês de dezembro, onde o prefeito tinha certa urgência, mandou com pedido de urgência para casa, até por conta da existência do projeto do Guti. E aí dentro dessas conversas com a Comissão de Constituição e Justiça, dentre outras comissões, com o governo, o próprio interessado indireto, que é o vereador Geraldo Celestino, face à região lá do SECAP, que comporta uma certa regulamentação, aí chegou-se à conclusão de que precisaria discutir, aprofundar os dois projetos e eventualmente fundi-lo, transformá-lo em um único projeto, prevalecendo o projeto do Guti. Estava todo mundo de acordo, mas aí houve ainda algumas dúvidas com relação à redação. Com isso, marcou-se uma audiência pública para a data de hoje, para afinar todas as dúvidas, até com os representantes do segmento. No entanto, inesperadamente, na data de ontem, o município oficiou a Câmara Municipal às 17 horas, retirando esse projeto de forma injustificada e disse mais, disse que a audiência estava cancelada. Aí foi um abuso da Secretaria de Governo, porque a audiência quem marca é a Câmara e a prerrogativa é da Câmara. A gente sabe que os poderes são independentes e não cabe o governo vir querer dizer que a audiência estava cancelada. Simplesmente não mandaram nenhum representante, Martinho. E essa audiência pública foi exatamente para afinar todas as dúvidas. Lamentavelmente a audiência ficou prejudicada, retiraram o projeto, quando na verdade eles não precisariam fazer isso. Eles deveriam sim fazer um segundo projeto. Um substitutivo, né? Você substitui o primeiro que eles apresentaram e aí estudaria uma junção com o do Guti, ganhava-se tempo. Agora, se eles vierem apresentar um novo projeto, vai ter que ficar parado na casa por 30 dias, como manda a legislação, vai prejudicar os interessados, que é os comerciantes estabelecidos, os proprietários de caminhões, que têm um alto investimento para isso, e a questão continua sem regulamentar. Me parece que faltou um pouco de carinho, um pouco de cuidado por parte da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e com isso quem perde a população, perde os comerciantes desse tipo de segmento. Agora, doutor Laércio, além de falta de carinho, também não teria havido falta de respeito da Secretaria Municipal de Governo para com as pessoas? Eu vou explicar por quê. Esse pedido de retirada do projeto de lei da Câmara Municipal se deu na véspera, tipo 17, 17h30. Isso não houve tempo de avisar as pessoas para não comparecer. Além de ser um ato de violência também, né? Na 1ª hora. As pessoas devem ter ido lá na Câmara, né? Compareceram? Sim, Martinho. Tinha uma decepção. Lá hoje tinha em torno, próximo de umas 100 pessoas, então, né? 100 pessoas diversos segmentos. Para discutir o assunto, para debater o assunto. Aí chegam lá, se deparam com a notícia, olha, não há o que ser debatido,
Por duas razões. Primeiro, que a prefeitura retirou o projeto. Segundo, não mandou ninguém aqui para se justificar. Aí essa história que acaba desgastando a Câmara Municipal e mereceria um protesto por parte dos vereadores. Porque eu acho uma desfaçatez para com a população de Guarulhos, um desrespeito para com a população de Guarulhos, inopinadamente cancelaram uma audiência pública que requer ampla divulgação, convites das partes interessadas, ainda mais num assunto tão polêmico, e deixam a batata quente com os vereadores. Sim, foi o que aconteceu, diversos vereadores presentes, nós assinamos uma nota de repúdio, encaminhamos para o prefeito. Ah, houve uma nota de repúdio. Encaminhamos, a falta de respeito com a população, com a cidade, com os próprios interessados na regulamentação desse segmento, para que não sejam importunados com a fiscalização. Então, nós tínhamos tudo para resolver isso dentro desse semestre. Da forma que aconteceu, o Guti, muito sensível, que o Guti também não era obrigado a compor com o governo e aceitar a fusão do projeto. Ele aceitou. Ele aceita. Ele mas não foi procurado, negociar. Né? Não houve conversa lá atrás, mas só a postura de ontem à tarde para hoje demonstra truculência. Que eles estão com truculência, acho que estão pensando que a disputa é política. E não, este assunto é do interesse da cidade, como você muito bem disse. Dos guarulhenses. Nos Estados Unidos e outros países já tem esse tipo de segmento há muitos anos. Então a gente precisa regulamentar isso na cidade e não deixar emporcalhado como está lá, por exemplo, no Parque Secap. Então a gente precisa de regra definida e rígida para isso. E a oportunidade era essa audiência pública, todos nós fomos lá perder tempo. E esse assunto, gente, pode parecer café pequeno, mas não é. Virou moda aqui em Guarulhos agora os tais festivais gastronômicos. A maioria de comerciantes que já existem e querem, né? Onde atrai gente, geralmente além do festival tem lá alguma outra atração também, onde tem, digamos, o ajuntamento de pessoas, são clientes em potenciais. E vão vender as tais comidinhas de rua. Qual é o problema? O grande problema é a falta de higiene. Higiene porque não há água corrente, não é? Os alimentos preparados ficam expostos. Grande parte desses alimentos são manipulados ali no local, né? Sem que se possa lavar as mãos, sem que se... Enfim, aliás, na Vila Galvão, os banheiros públicos, em condições lastimáveis e lamentáveis, deram lá uma guaribada, botaram uma torneirinha, né? Mas não tem ninguém que cuida, aquilo tá uma sujeira de fazer dó, né? E que higiene tem quem come num lugar desse, que até acha bonito, o local é agradável, aprazível, de repente tem uma atração, e no entanto, nesses tempos de doenças infecto-contagiosas, graçando solta por aí, e a gente sabe que a contaminação dos alimentos, assim, 90% se dá na fase de manipulação, né? Aí é que mora o perigo. Então essa questão, e sobretudo, a gente sabe que a vigilância sanitária de Guarulhos, gente, é contra, viu? É que eles não são ouvidos, são deixados para trás, fica o interesse político, querer favorecer isso, aquilo, sabe? Por que não se age com seriedade, né? Seriedade. Vamos favorecer os comerciantes, né? Regulamentando de forma que ninguém seja prejudicado. Sim. Nem o comerciante e nem o consumidor. Exatamente, e você foi bem correto na sua colocação. Quem está à frente desse projeto lá na Prefeitura é somente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Nós não é desenvolvimento econômico, não? Urbano. Urbano? Urbano. Nós não estamos vendo nenhuma participação da Secretaria da Saúde no que diz respeito à higiene sanitária. Desenvolvimento econômico tem que participar. Então, você percebe, saúde, eles foram tão imaturos, se o projeto não estava perfeito, por que mandaram no final do ano? Então, estudasse mais esse projeto, mandasse em janeiro, fevereiro, agora não. Nós perdemos praticamente 6 meses, Martinho, onde poderia ter sido maturado com mais qualidade e tudo mais, e não desgastar o tempo da Câmara. O tempo da Câmara, quando a gente perde, não é só as pessoas que vão lá, é recurso público envolvido, envolve a TV Câmara, envolve horas de funcionários, é gasto de dinheiro público, é uma irresponsabilidade tremenda. Quase todas as vezes que eu estou aqui no seu programa, nós estamos apontando gasto inútil de recurso público. Por quê? Porque não temos qualidade ou uma gestão eficiente no que precisa ser dito nessa cidade.
Tá aí, gente. O vereador Laércio Santos, indignado com tudo isso também, ele que tentou participar dessa audiência, que acabou não acontecendo, né? E assinou, subscreveu essa nota de repúdio, que certamente deve ter sido lida em público lá para os presentes, né? Sim. Até para mostrar a posição da Câmara Municipal, que é fácil. Deixar a batata quente, os vereadores que se virem lá, não vão mandar ninguém, não. Isso é um desrespeito para com o público que estava lá presente e também para com os parlamentares que estavam se dispondo a colaborar, que é dever também do parlamentar fazer isso, mas como disse o doutor Laércio, envolve recursos, funcionários, tempo, é um desrespeito. Mas parabéns pela sua posição firme, também por os seus pares que subscreveram sim. Essa nota de repúdio, porque precisa haver firmeza, e o doutor Laércio tem mostrado aqui que ele tem sido lutado de forma intransigente em defesa de você. Até daqui a pouco. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Sonhos Decor, móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3112. Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor. Agora 3 endereços para seu bom gosto a baixíssimo custo. Sonhos Decor. Estamos de volta conversando aqui com o vereador Dr. Laércio Santos, do Democratas, ele que é um defensor aqui intransigente da população de Guarulhos. E uma conquista importante, hein? Vereador, você que faz parte da frente parlamentar pró-deficientes de Guarulhos, uma população grande de deficientes, seja deficiente físico, deficiente visual, deficiente auditivo, deficiente mental, né? Essa questão dos ônibus, né? O deficiente não paga passagem de ônibus. Né? Já é uma lei antiga, do ano 2000 e tudo, mas o deficiente estava tendo dificuldade para não pagar, né? O que estava acontecendo aí e qual foi essa conquista? Martinho, a lei que regulamenta essa questão é uma lei ainda do ano da gestão do falecido prefeito Neftales, e aquela lei que então foi criada, ela veio através de uma regulamentação, um decreto do prefeito, que ela extrapolou os limites da lei, colocando inclusive limite de renda para que as pessoas tivessem direito a certos benefícios na isenção tarifária. A lei não dizia isso e o decreto veio dizendo. Então, criou uma celeuma jurídica e muitos passaram a buscar... Era um decreto ilegal, né? Um decreto ilegal. Eu acho, salvo engano, decreto da gestão do então prefeito Jovino. E muitos foram para o judiciário e obtinham razão. E não só isso, até pelos CIDs que não estavam, todos que comportam certa necessidade do transporte, contemplado. Então a nossa frente parlamentar começou a fazer busca junto ao governo, porque esse projeto nós não podíamos apresentar, tem que ser iniciativa do Executivo, haja vista que envolve perda de receita, custo e tudo mais. Então quando é dessa natureza, o projeto precisa vir do bom clima, o vereador não pode apresentar projeto dessa natureza. Depois de diversas reuniões, inclusive com o secretário de Trânsito e Transporte, com a Secretaria da Saúde também, através da adjunta da doutora Tereza, nós conseguimos criar um projeto de lei que veio para a Câmara Municipal, elastecendo os CIDs que são contemplados, tanto deficiência, pessoa que está momentaneamente incapacitada e precisa do transporte para a saúde, buscar o seu tratamento, o acompanhante. Então agora ficou algo mais próximo da população e ficamos felizes que essa lei, apesar de aprovada a questão de 4 meses atrás, dependia de regulamentação. E na quinta-feira da semana passada, o prefeito expediu o decreto regulamentando os procedimentos a serem seguidos para que os interessados obtenham essa isenção tarifária e assim
possam tocar a sua saúde com mais tranquilidade. Cada interessado deverão aí se valer da Guarupaz, que terá as condições, os elementos para explicar como que deve proceder, e seguramente não dependeremos mais de muitas pessoas terem que procurar o judiciário para ver atendidas as suas expectativas. Então é um projeto que atende as pessoas mais humildes, mais necessitadas, quando é o problema mais grave de qualquer cidadão, que é a saúde, que está em primeiro lugar. O CID é a classificação internacional de doenças, né? Tem que estar dentro dessa classificação, o tipo de deficiência. Agora, tinha dois problemas, né? Vamos dizer aqui que lá no nascedouro desta lei, quando houve esse decreto que extrapolou a letra da lei, ele fez, na verdade, o prefeito da época aí agiu atendendo ao interesse do lobby das empresas de ônibus, que eles queriam restringir, né, o acesso. Então, classe de renda, né? Depois, uma outra coisa era que só médico da prefeitura que poderia atestar que a pessoa era portadora dessa doença catalogada no CID. Hoje não mais, agora é livre. Agora é qualquer médico? Qualquer médico está habilitado, da rede particular, da rede do município, está habilitado para atestar a incapacidade da pessoa. Então, eu acho que isso facilita o dia a dia. Houve um avanço, né? Isso, exato. Até estou vendo uma notícia aqui da Folha Metropolitana, olha, Prefeitura regulamenta, esse aqui é Guarulhos Hoje, me perdoe, olha, estou vendo aqui uma notícia aqui do jornal Guarulhos Hoje, né? Aqui na página 5, olha, Prefeitura regulamenta a isenção de tarifas de ônibus municipais para deficientes. Está aqui a matéria. E por intermédio desse novo decreto, que é uma conquista das pressões, graças às pressões dessa frente parlamentar relacionada aos deficientes, que defende o interesse dos deficientes, é uma conquista muito importante, que em Guarulhos nós temos aqui 150, 180 mil deficientes no mínimo. Não é uma quantidade muito grande, e que agora são beneficiados. Beneficiados porque elas terão acesso ao bilhete único especial, sim, né? É uma categoria diferenciada. Para o acompanhante também. Para o acompanhante também tem direito? Também, também. Porque está com uma cadeira de roda, tem que ter alguém, uma pessoa com deficiência visual, tem que ter, ok? Cachorro não pode entrar em ônibus ainda, aqueles cães não podem, mas deveria, viu, gente? Sabe aqueles cães guias? Né? Deveria ter uma regulamentação que as pessoas com deficiência visual usam cães adestrados às vezes. Deveria ter um cantinho lá para o cachorrinho no ônibus. Lá. Já temos lei estadual para isso. Já tem lei estadual, né? Então tá bom. Bom, a gente está chegando aqui no final do nosso programa. Doutor Laércio, nós temos dia 21 de abril, né? Dia de Tiradentes, né? Tem até uma série aí na Globo, aí, o Liberdade, Liberdade. Que importância o Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, né, com a Inconfidência Mineira. Uma mensagem sua aqui de 30 segundos, 1 minuto aqui para os nossos telespectadores, sobre a liberdade. Eu acho que esse 21 de abril é aquela liberdade que nós queremos, a liberdade de expressão, tal qual aconteceu no último domingo. Que isso seja um divisor de águas para que a gente venha, a partir daí, ficar com mais olhos abertos para a política e saber escolher os nossos representantes. Bom feriado para todos. A gente termina o programa aqui lembrando aquele slogan que tem na bandeira mineira, né? Libertas quais será também. Quer dizer, liberdade ainda que tardia. Até amanhã, se Deus quiser. E fiquem com a programação aqui da TV Guarulhos.